Porque o Remo trouxe muita gente, cara. E esse Marcos Braz também é uma resenha do caramba, né? É o carioca perfil errado, né? Ah, ganhou no Flamengo. Cara, eu teria ganho também no Flamengo com o dinheiro que ele tinha. Profissional, bem meia boca. Ele foi mandado embora do Flamengo. Acaba o mandato do Landim, que eu já tinha falado que queria sair, e eu fui ver o que queria fazer. E eu fui no que daria menos, eu acho que, grau ou disposição ou de conflito de interesse com o Flamengo, que era esse. Foi isso que aconteceu. E você ficava sempre à margem da interpretação de ser amador. E eu queria um desafio diferente. E o Remo era um desafio diferente. Um clube em que, do norte do país, um clube que nós demos, que precisou dar 2 voltas ao mundo em relação a voos para você disputar a competição. E eu acho que eu fui para o local mais hostil que teria. Quando eu falo hostil, não é o clube. Eu falo as condições em relação a um clube ser de longe das competições, pouca estrutura, pouco dinheiro. Eu falei assim, eu vou para lá que eu vou falar que eu ganho, eu consigo meus objetivos com muita estrutura, com pouca estrutura, com muito dinheiro ou pouco dinheiro. Porque as pessoas esquecem que eu tive em outro Flamengo. Com 36 anos de idade, eu fui vice-presidente de futebol. Tinha um jogador que era o Pet, 1 ano mais velho do que eu. E era um outro Flamengo. 3 meses de salário atrasado, sem estrutura. O Sérgio Papelinho deixa o clube do Remo, você chega num momento importante e você traz uma nova roupagem, você traz uma nova cara pro clube do Remo. Dos 3 times ao lado do Remo que subiram, todos brigando na parte de baixo da tabela, um inclusive já caiu, e o clube do Remo brigando até a última rodada pelo acesso. Qual foi o fator primordial, preponderante da sua chegada e essa mudança de chip aqui no clube do Remo? Primeiro, eu acho que a gente isso aí eu tô falando por mim, né? Quando eu cheguei aqui, a gente fez em 2 fases, né? A gente tinha a preocupação de trazer os jogadores, mas a gente tinha uma preocupação maior ainda de que os jogadores que tivessem aqui pudessem entregar o bastão, vou falar dessa maneira, até que esses jogadores que estivessem contratados pudessem, de fato, fazer uma ajuda ainda mais considerável para a gente disputar até o final, como a gente está disputando aqui. Agora, eu acho que é um trabalho em que também tem que dar mérito a quem estava aqui para trás. Eu não vou falar que a gente só está nessa situação pela minha chegada. Até acho que a gente fez contratações bastante fora do histórico do Remo em relação às nacionalidades, né? Até Verdade. Tem vários memes em relação a isso aí. Eu trazia a oportunidade de vir com um recall ali do Flamengo ali de 12 janelas internacionais, e eu acho que isso aí, não tenho certeza absoluta que isso aí nos proporcionou também uma credencial diferente. Um grau facilitador em relação a que os jogadores viessem para cá. Tinha um pouco de cada coisa. A emoção naquele dia foi... Tinha emoção, tinha meio que uma raiva de... conseguir, sem estrutura, no peito, da minha maneira. Lógico que eu não fiz isso sozinho, tem outros grandes profissionais no Remo, ajuda de toda uma diretoria, mas eu tô falando de maneira pessoal. Eu falei, cara, eu consegui botar um time do norte do Brasil fora do eixo, com as possibilidades menores do que as outras, de estar entre a elite do futebol brasileiro. Eu acho que isso aí foi muito legal. Eu tive que me reinventar e eu fui tentando botar no Remo alguns processos, algumas situações no dia a dia para que a gente pudesse equacionar alguns problemas e melhorar o dia a dia de trabalho no Remo. Mas, claro, sempre fazendo isso, entendendo e pensando na realidade estrutural que eu encontrei no local. Agora, teve um ponto que eu acho que foi muito importante da minha ida pro Remo. Quando eu pego o telefone e ligo para um jogador, é diferente. Falo, vem para cá, acredita no projeto, você vai jogar para 40, 50 mil pessoas. Se o estádio estiver vazio, tu vai jogar para 20. Acredita no projeto, vamos. Então, eu conseguia vender o projeto para alguns jogadores, para o Cantilho, para jogadores internacionais como o Pani. Fui no Fluminense, trouxe 2 garotos que também ajudaram. Fui no Botafogo, trouxe aqui. A minha relação que eu tinha no futebol brasileiro nos ajudou muito a
fazer isso aí. Mas é o que você falou, eu tive que trabalhar com a realidade local, fazer os ajustes dos processos possíveis. Os dirigentes locais têm as suas relações, os seus entendimentos. Você tem situações, Belém, o estado do Pará, é uma cidade que não é um grande centro como o Rio, São Paulo, então é uma cidade de muro baixo. Então você é como se fosse do interior também. Então tem um pouco de cada coisa, mas todo dia, eu peço que o Remo tenha a sua CND, toda a parte de documentação ajustada. Nós temos que partir do princípio que 14 meses atrás nós estávamos na Série C. Isso aí é um fator em que a gente tem que sempre botar dentro da atmosfera, porque quando você traz um jogador agora com mais responsabilidade ainda a nível de Série A, você tem que fazer o convencimento através também da parte estrutural. E aí você também tem que ser honesto em falar as possibilidades do que nós teremos para frente e o que nós temos na atualidade. Enfim, o Remo vem fazendo esse dever de casa. O principal também ponto, Abner, Fábio, é que nesse momento agora nós temos que decidir qual será o objetivo do Remo em 2026. O objetivo é permanecer na elite do futebol brasileiro. O treinador também se enquadra dentro desse objetivo principal do Remo na competição no ano de 2026. Deixar claro que todo o orçamento que está sendo feito do Remo para 2026, nós iremos fazer as contratações, 90% delas, que se enquadrem dentro do orçamento desse ano. Eu falo isso com muita clareza e com muita transparência, mas fica muito numa situação linear de achar que eu estou fazendo isso porque eu posso achar que tem algum tipo de acidente no final do ano e eu não queira comprometer o caixa do clube para o ano que vem. A gente está fazendo um trabalho aqui para que a gente não corra esse risco, mas eu não posso ser irresponsável de fazer algumas contratações que eu possa, de fato, botar o Remo em risco caso a gente não chegue num resultado esportivo em que a gente interessa. Que eu sempre gosto de pontuar, até sendo chato nisso aí, eu falo claramente que nós precisamos aqui avançar nas partes estruturais, digo que na parte humana da estrutura, os funcionários, foi uma grata surpresa o que eu encontrei aqui, também falo isso aí. Enfim, e eu vou para o processo de convencimento, eu falo da cidade, eu falo do peixe, eu falo da região, eu tenho que vender também. Ganha pela barriga. Eu tenho que vender também, eu vou um pouquinho aí amenizando e humanizando e falo o seguinte, nós jogaremos sempre para 40 e 50 mil pessoas. Sim. Então, é legal você estar em clube estruturado, ali das regiões principais do Brasil, talvez mais estruturados, mas eu acho que é mais legal ainda você jogar para 40, 50 mil pessoas, que é o que acho que isso aí vai acontecer ao longo de 2026 com a gente.